Hoje eu estou aqui para defender uma tese muito polêmica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rafael Viking, e hoje nós vamos falar de um tema muito pouco abordado, mesmo no universo da psiquiatria, tá? E eu quero explorar uma tese, e o vídeo de hoje é apenas introdutório, mais informal, para eu passar para vocês um pensamento que eu tenho tido já há alguns anos, e nos vídeos subsequentes eu vou corroborar e alicerçar cientificamente as razões que me levaram a crer o que vai ser dito hoje nesse vídeo. Quando a gente fala, especialmente aquelas psiquiatras que são amenizadoras de gente ruim, que o psicopata é pura frieza, ao passo que o borderline é a sua antítese, é a pura emoção, a gente pensa em coisas que são completamente opostas, né? Ainda que, se formos olhar sintomas em comum e comorbidades, vamos invariavelmente encontrar muitos pontos em comum. Mas eu quero levar a conversa para uma coisa um pouco mais detalhada, mais profunda e um pouco mais técnica, apesar da informalidade do vídeo de hoje, que é a psicopatia secundária. Nós sempre pensamos no psicopata primário, aquele indivíduo que não é impulsivo, ele é frio, ele é calculista, ele não tem emoções, ele faz tudo premeditado, ele é dotado de um elevado grau de maquiavelismo e alta periculosidade devido a não ter essas emoções que nos tornam tão humanos. Ao passo que o psicopata secundário, ele é impulsivo, ele é instável, ele tem as emoções desorganizadas, ele é ansioso, ele pode responder a conflitos interpessoais com ansiedade e ter até mesmo uma tendência maior a ceifar a própria vida, a gente não pode falar essa palavrinha aqui no YouTube, e até mesmo ter um traço cardinal que nos remete ao TPB, que é o medo de abandono, embora não nessa mesma intensidade. E como eu já falei aqui no canal, gosto de reiterar, é um equívoco, as pesquisas não mostram que a personalidade disfuncional prevalente nas penitenciárias seja psicopatia, Não que eles não cometam mais crimes, mas talvez, estou apenas conjeturando, eles tenham uma melhor capacidade de se safar dos crimes por eles cometidos, E não falo de crimes atrozes, não, pelo contrário, Esses psicopatas mais perigosos, os assassinos em série, eles são minoria. Eu tô falando do amante canalha, daquela pessoa que dá um golpe, que tenta tirar vantagem em tudo e que não tem, o mínimo de empatia e remorso nas atitudes que ela conduz no seu cotidiano, tá? Mas veja bem, a partir do momento que existem estudos, mais de um estudo, corroborando que na cadeia o transtorno de personalidade preponderante é o borderline, e quando a gente analisa todos os sintomas da psicopatia secundária, da desregulação emocional, da impulsividade, da tendência a cometer crimes no calor da emoção, Não tem aquela frieza, pelo contrário, é muito explosivo, é muito raivoso, E ele responde a conflitos interpessoais com emoções que são tipicamente borderlines, não é, de maneira nenhuma, uma tese tão audaciosa assim. Eu não sei se alguma outra pessoa, algum outro especialista, psiquiatra, psicólogo ou psicoterapeuta tenha já sugerido isso, A única pessoa que eu vi falar que o borderline seria a variante da psicopatia feminina, embora eu discorde, Mas isso já foi dito pelo Jordan Peterson. Eu nunca vi ninguém falar que o psicopata secundário é, na verdade, mais para uma variante do TPB do que do transtorno de personalidade antissocial em si, O psicopata primário, ele teria mais a ver com o narcisista, ou talvez eu devesse reverter a ordem dos fatos, O narcisista tem mais a ver com o psicopata primário, porque todo psicopata sofre de narcisismo secundário, mas nem todo narcisista é psicopata, ao passo que o psicopata secundário, ele tem mais traços, se não for quase idêntico, embora variando o grau de severidade, mas os sintomas, mais similaridade com o TPB do que com a psicopatia primária e com o narcisismo. Então, essa tese ela é uma coisa passível de ser considerada, especialmente se a gente analisar todo o histórico do que é o borderline. Como a gente poderia falar em uma definição precisa se a definição do que é o TPB mudou inúmeras vezes ao longo de sua história? E a própria palavra borderline, que significa limítrofe, por ser limítrofe, embora hoje esse seja um conceito que não é tão amplamente aceito, ele já não é preciso, porque ele está no limiar, Acreditavam que era o limiar da neurose, da psicose, e depois pensaram que era uma variante do transtorno do humor, então sugeriram que era
uma espécie de estresse pós-traumático, e outros falavam que era transtornos de personalidade com uma tendência a abuso de substâncias. Então nem mesmo hoje em dia, embora seja o transtorno mais estudado, há uma convergência total, na opinião dos pesquisadores. Então é um campo aberto a ser explorado. E tudo me leva a crer, né, que a psicopatia secundária, se não for um sinônimo, é uma variante do borderline, ou o borderline é uma variante da psicopatia secundária, né? E quando a gente fala dos riscos interpessoais, eu queria te fazer uma reflexão. O que você acha que é mais comum, tá? Caso alguém queira contribuir com dados, fique à vontade, a seção de comentários é livre para vocês. Você acha que é mais comum cometer crimes, tá? Especialmente num contexto conjugal, no calor da emoção, um crime passional, num surto de raiva motivado por ciúmes, tá? Ou crimes meticulosamente calculados, né? Não é surpresa alguma que, se a gente parar para analisar a situação dessa forma, vamos ter mais borderlines na cadeia, porque são impulsivos e, no momento de desvalorização e de ira, com a sede insaciável de vingança, são capazes de tomar atitudes que vão lesar mais a eles próprios em longo prazo do que o seu objeto de desafeto. Então, se essa tese que eu proponho hoje estiver correta, é mais perigoso, inclusive do ponto de vista criminal, tá? Inclusive do ponto de vista criminal, relacionar-se com o borderline do que relacionar-se com um psicopata primário. Estou falando em termos gerais. Por que termos gerais? Porque se a gente pegar a psicopatia primária lá no final do espectro, do mais patológico possível, e o borderline também, provavelmente, né, a psicopatia no final do espectro, a gente pode pegar exemplos aí icônicos e emblemáticos na história do crime, né? E isso vai fazer com que a gente pense que os psicopatas são, de fato, pessoas mais perigosas. Só que a gente não pode pegar aquilo que está na ponta do espectro, o extremo, para falar daquilo que é geral. Quando a gente dá uma abordagem generalista, né, porque a gente não pode ser específico a todo tempo, caso contrário a gente não aborda tema nenhum, a gente tem que pegar aquilo que é geral. Geral é aquilo que é a maioria, né? E a maioria, na opinião e na experiência que eu tenho, é que o borderline tende a ser mais danoso, ainda que não seja por motivo de maldade, malevolência ou maquiavelismo. Então, são relacionamentos perigosos, e o filme Atração Fatal, né, que foi considerado um filme que retrata esse transtorno, embora não nominalmente, mostra, né, que até um caso, né, uma amante que o cara pode ter, ou a mulher ter, pode acabar causando consequências desastrosas e catastróficas em sua vida. Então, hoje é só uma introdução, vou elaborar mais pormenorizadamente a respeito desse tópico nos próximos vídeos, e queria lembrar a todos aqueles, né, inscritos antigos e novos, que nós oferecemos uma mentoria especializada para pessoas que estão passando por um período turbulento na vida deles, percebendo que a racionalidade não é mais a mesma, que os ânimos estão à flor da pele e que talvez, né, se não for um exagero, o indivíduo está mesmo até à beira de um colapso emocional, porque só quem viveu um relacionamento com um cluster B sabe. E nessa mentoria, além de um momento para você desabafar, você vai ser ouvido, a sua história vai ser ouvida com paciência, tudo vai ser anotado, você vai pegar uma perspectiva de quem está de fora, porque quando a gente está envolvido emocionalmente, os sentidos ficam embotados. Então você vai pegar uma perspectiva científica, uma perspectiva de quem já passou por uma situação como essas na vida pessoal, né? No meu caso eu também já vivenciei, sei como é. E além dessa perspectiva científica, depois de tudo que foi dito, você recebe um relatório, tá, escrito formalmente sobre todos os pontos abordados, para que você consiga relembrar. Relembrar o quê? Daquilo que foi dito na mentoria. Porque uma das características do indivíduo que está sendo vítima de um borderline ou de um narcisista é que ele começa a duvidar de si mesmo, começa a ter sentimentos de culpa e de confusão. E ainda que tudo que ele escute durante a sessão faça sentido, pouco tempo depois ele pode achar que aquilo foi equivocado e dar mais uma chance, né? Porque ele está literalmente, tá? Literalmente viciado no predador emocional. Comente então a sua percepção, o que você acha dessa tese que eu estou propondo, tá? Você acha que o psicopata secundário se relaciona mais com o TPB do que com o narcisismo e a psicopatia primária? Você acha que isso faz algum sentido? Se quiser obter uma mentoria e sanar suas dúvidas, um número vai estar fixado aqui no comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!